Olá, nós somos as Clarissas. Sejam bem-vindas. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a importância das histórias. O que são as histórias, segundo Clarissa Pinkola Stessa? As histórias são bálsamos medicinais, como ela coloca no pós-fácio do livro. Contar histórias é trazer à baila, trazer à tona. Não é uma atividade inútil. Ao lidarmos com as histórias, estamos trabalhando com a energia arquetípica, que é muito parecida com a eletricidade. Ela pode animar e iluminar. Os arquétipos nos modificam. Se não houver modificação, então não houve nenhum contato real com o arquétipo. Costumo estimular as pessoas a fazer sua própria escavação da história, pois as juntas arranhadas, o fato de dormir na terra fria, a procura na escuridão e as aventuras pelo caminho valem tudo. É preciso que haja um pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela tenha função balsâmica. Como ela é uma psicóloga junguiana, ela usa muito as histórias como arquétipos. Os arquétipos são espécies de modelos, né? As histórias, elas fornecem um roteiro de como você pode agir em determinadas situações. Então, as histórias, elas também têm uma função pedagógica. Há muito tempo atrás, os contos de fadas, eles não eram exclusivamente direcionados para um público infantil. Eram histórias onde as pessoas se reuniam em volta do fogo, né? Era um conhecimento passado, geralmente pelas pessoas mais velhas, mais experientes. E esses contos, eles eram muito mais assustadores do que os contos que a gente conhece hoje em dia, que foram adoçados para o público infantil. Então, eles tinham essa função de alertar, né? Às vezes de colocar até medo nas pessoas, né? A Clarissa, ela fornece um roteiro de resgate da mulher selvagem por meio de vários contos, como Barba Azul, A Vasalisa, A Donzela Sem Mãos, Os Sapatinhos Vermelhos. Então, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito poética. É de uma forma que fala diretamente ao coração, uma forma que fala aos nossos instintos. E eu acho que fala diretamente com a gente as histórias, porque para mim as histórias nada mais são do que trechos, fragmentos de espaço-tempo de uma malha que conecta todos nós e que não existe tempo nessa malha. Então, o passado, presente e futuro é tudo junto. Então, como são fragmentos desse espaço-tempo, nós nos conectamos com esses fragmentos e buscamos aquilo que faz referência e faz jus a nós. Então, as histórias, elas transcendem uma ideia do aqui e do agora. Não tem tempo nem espaço as histórias, porque elas são fragmentos justamente desse espaço-tempo. Por que é atemporal? É porque as histórias são pautadas nas experiências de pessoas reais, onde vão se resgatar valores e virtudes que precisam ser elencados por cada sociedade, por cada período mesmo histórico. Uhum. Então, quando a gente pega um conto, Os Sapatinhos Vermelhos, O Patinho Feio, ele faz tanto sentido ainda hoje porque ele está arraigado em valores sociais que precisam ser sempre resgatados por algum motivo. Por isso existe a moral da história, para ensinar algo pra gente. Eu acho que ela esmiuça para o universo feminino. Ela esmiuça para que a gente possa chegar ao cerne, à própria essência. É aquilo do grito de La Loba, de estremecer a nossa alma, para que esses véus caiam e a gente vá se encontrando naquela história com uma outra concepção. Muitas dessas histórias a gente conhece, foi contado pra gente quando criança, mas a forma como ela foi contada foi já pequena, né, encaminhada
para um preceito do aqui e agora. Para que a gente precisa aqui e agora? Mas cada história, ela tem uma montagem, né, contadora de histórias, ela tem uma montagem muito elaborada, ela é cheia de simbologia, ela é totalmente arquetípica, que é para despertar todos os nossos sentidos. O lúdico é despertar tudo, a flor da pele, o que nós, né, conversamos do instinto no vídeo passado, do que é instintivo, do que é selvagem. Porque a mulher selvagem, ou ser selvagem, cada um vai ser diferente. Então, une valores, que são valores sociais, mas une também a nossa vivência pessoa, a nossa vivência instintiva de como poder acolher aquilo nesse momento. Eu posso ler a explicação da Clarissa sobre o patinho feio 4, 5, 6 vezes e eu ainda vou encontrar algo que passou, que eu não tinha visto. Levando em consideração que as histórias são antigas, ok? Toda história é algo que passou na teoria. O quanto isso conecta a gente com a nossa ancestralidade. Aqui, ancestralidade eu digo em algo tanto genético como algo ancestral do humano mesmo. Então, essa coisa dos valores. É como se fosse uma experiência compartilhada por várias essências. É isso que eu quero dizer. Né? É como se aquela história fosse algo que tivesse sido compartilhado por várias essências. E é compartilhado até hoje, porque quando a gente lê, a gente mergulha na história. Não tem como a gente não mergulhar. A gente mergulha, a gente vai, a gente acessa, a gente volta, E tá nessa constante troca entre o que é ancestral, o que é agora, o que é malha, o que é arquétipo e tudo. E acho que até por isso que toca muito a gente, pela nossa própria multidimensionalidade, e as próprias histórias mostram isso. Muito interessante você tocar nisso, Camila, essa questão da ancestralidade, né, do próprio ser humano, porque existem pesquisas que datam os contos de fadas e as fábulas de uma tradição dos sumérios do século 24 a.C., né? É uma coisa que as histórias elas permeiam desde que o ser humano se uniu em grupo. É uma coisa mesmo que vem a Clarissa fala, né, que ela faz uma escavação arqueológica nas histórias, né? E uma das primeiras histórias que ela conta no livro é a história de La Loba, né? Justamente ela traz esse arquétipo da mulher selvagem, e para a gente entender o que é essa mulher selvagem, então se liga aí no conto da La Loba. Então fica ligada no nosso próximo vídeo, que a gente vai adentrar e mergulhar no conto da La Loba. Enquanto isso, segue a nossa página, curte, compartilha com as suas amigas, colegas, mãe, tias, primas, avós, para quem você quiser. E com os manos também. E para entrar em contato com a gente, www.clarissas.com.br.